Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que tem a honra hoje. Estou fazendo o programa, como tradicionalmente acontece, quando temos uma personalidade desse nível, trazendo aqui o comandante militar do Sul, que é gaúcho. Eu só vou adiantar isso depois do seu currículo que o senhor vai dar. Comandante militar do Sul, general do Exército, Edson Leal Pujol. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Paulo. É uma satisfação nós estarmos aqui na Rede Pampa, participando desse programa que tem uma grande audiência e me sinto muito honrado pelo convite. Bom, como tradicionalmente acontece, quando chega aqui um militar da sua estirpe, especialmente com um comando de exército, né? Aqui tem gente ainda habituada ao terceiro exército, né? Tem gente que ainda fala, não, o QG do terceiro exército, o terceiro exército, Comando Militar do Sul. Vamos falar um pouco da sua tradição como militar. O senhor é natural de onde? Eu sou natural da Grande Dom Pedrito. Meu pai era oficial da Brigada Militar, a mãe professora estadual, e família natural de Livramento, tanto por parte de pai como de mãe. Meus irmãos, meus tios, meu avô, todos santanenses. E quando eu nasci, o pai servia em Dom Pedrito, então sou natural de Dom Pedrito. Na cavalaria? Cavalaria. Foi daí as suas raízes cavalarianas? Raízes cavalarianas. A história da cavalaria também, origem familiar. Por parte da minha mãe, tinha dois irmãos oficiais do Exército, um de cavalaria, outro de engenharia. E quando eu fui para a escola militar, tinha essa influência, né? Acabou prevalecendo o sangue cavalariano também do lado da família brigadiana. Meu avô, meu pai, meus tios, todos eram cavalarianos. Naquela época, a brigada na fronteira era essencialmente cavalaria, né? Especialmente por ali ter se criado os abas largas, né? Exatamente. Essa é a história do nosso Rio Grande, uma história muito bonita, escrita pelos nossos oficiais da brigada, pelos nossos militares da Brigada Militar. Eu me lembro do coronel Esmeraldo Fonseca Filho, que comandou lá os abas largas lá em Livramento, né? E foi instrutor aqui na época que a academia da Polícia Militar existia. Hoje é um arremedo de academia, em todo caso. Mas lá naquela ocasião, eu tive a oportunidade de conhecer os abas largas de perto. Mas sempre a cavalaria teve muito a ver com o Rio Grande do Sul, né? E especialmente o Exército sempre teve muito a ver com o Rio Grande do Sul, né? Tanto é que a maior contingente de oficiais do Exército vinha do Rio Grande, segundo do Rio de Janeiro. Hoje eu acho que já está bem mesclado. Já está bem misturado. Não dá para se dizer que o Rio Grande tem hegemonia nesse aspecto. Não. Proporcionalmente ainda há um peso muito grande dos militares no Exército oriundos do Rio Grande do Sul pela quantidade de organizações militares ainda presentes aqui no sul do país. Então, mas já não é como antigamente. Na minha turma de cavalaria nós éramos 70 oficiais, concluímos o curso, mais da metade desses cavalarianos eram gaúchos ou que tinham passado aqui pelo Rio Grande. O senhor fez o Colégio Militar em Porto Alegre ou fez preparatório? Não, eu estudei Colégio Militar aqui. Prestei o concurso de admissão. Primeiro tive que fazer um concurso no Colégio Júlio de Castilhos, tradicional Júlio de Castilhos. Depois, com o certificado de ter sido aprovado no concurso de admissão no Colégio Júlio de Castilhos, eu prestei o concurso de admissão para o Colégio Militar, foi aprovado e ingressei em 1967. Aí estudei 4 anos, fiz o ginásio aqui em 1967, até 70. Em 71 eu fui para a escola preparatória em Campinas. Era um curso de 3 anos. Depois de 3 anos, me graduei lá na escola preparatória em 1973 e aí ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras em 1974. Concluí o curso em dezembro de 77. Bom, Agulhas Negras tem uma tradição fantástica aí, que já veio do Realengo, né?
E hoje o senhor tem um general que trabalha consigo lá, que foi o homem que derrubou as notas do Luiz Carlos Prestes, né? O general Éder, para mim era Éder, hoje me disseram que é Éder. Éder, segundo a língua germânica aí, parece que a pronúncia correta é Éder, né? Éder. Mas esse fato a gente comparar... Ele conseguiu derrubar o Luiz Carlos Prestes em notas. Conseguiu. Em valores absolutos, sem dúvida, teve um brilhante desempenho acadêmico, né? E a Academia Militar é muito exigente, porque não só passamos aí por matérias de ciências exatas, mas muitas matérias, não só história, geografia, mas também muita coisa na área humana, né? Além das matérias propriamente militares e o desempenho físico, né? Em provas físicas, são levadas em consideração essas notas. Então, quem conseguir sair com esse desempenho que o Éder saiu é realmente notável. Mas até por ter sido diretor e comandante de escolas militares, a gente tem que levar em consideração esses valores quando a gente tenta estabelecer uma comparação em datas tão distantes. Porque o Prestes é do Realengo, né? Isso, e até por isso, né? A escola militar foi passando, mais recentemente você mencionou Realengo, aí vai para Resende, depois de ter passado por várias modificações nos seus currículos, e até mesmo na duração do curso. Mas é só para exemplificar para os mais jovens aí, quando eu estudava aqui no Colégio Militar de Porto Alegre, para conseguir uma média 6, uma nota 6, eram poucos que conseguiam. Então, para ser aprovado sem prestar o exame no final do ano, só quem tinha média 6. Eram poucos. Hoje, os parâmetros de avaliação, né, as técnicas de ensino, submetem a outros níveis, né, de comparação. Então, eventualmente, hoje, em alguma escola, que hoje, colocando o grau 9, pode se comparar com o grau 7 há algum tempo atrás. Então, essa nota absoluta, não devemos fazer essa comparação. Sim, o fato de ele ser o primeiro lugar, aí é extremamente elogiável, né? É um curso difícil, de longa duração. Mas já que o nosso caminho enveredou para a educação, eu quero ficar nesse tema, por enquanto temos muitas coisas para tratar, porque quando se fala em educação no Brasil, a falta de bagagem do nosso estudante é uma coisa impressionante. Existe um analfabetismo geral, um analfabetismo funcional, né? As pessoas saem das escolas quase como entraram, quer dizer, é terrível. E aí, olha as notas de aprovação das escolas militares, é uma diferença, um disparate, é um abismo entre uma educação e outra, um aculturamento e outro. O senhor imputa isso a quê? A ordem e a disciplina? Só isso? Não. Eu acho que também estabelecimento dos currículos militares, no planejamento, né, na formação dos professores, na exigência do sistema pedagógico. Tudo isso aí é um conjunto de fatores, né? E como ex-diretor de colégio militar e também da Escola de Administração do Exército, da Academia Militar... O senhor foi diretor de colégio militar? Fui. Eu comandei o Colégio Militar de Salvador e a Escola de Administração do Exército lá na Bahia. Depois fui comandante da Academia Militar das Agulhas Negras. O processo de ensino-aprendizagem é um conjunto de fatores que precisa da participação de todos, da escola, do aluno, então o processo seletivo também é importante, e a participação, no caso do ensino médio e o ensino fundamental, é decisiva a participação da família. Então, muitas vezes se quer colocar a responsabilidade do resultado do ensino-aprendizagem somente na escola, mas é importante que a família esteja presente e que trabalhe em conjunto com a escola em busca dos mesmos objetivos. E é claro que se a escola tem um planejamento e tem uma exigência no curricular, no desempenho dos alunos, isso tem um reflexo na preparação. Nós debatemos aqui várias vezes, e todo mundo, aqui é unanimidade normalmente no programa, tudo começa com a disciplina, com a ordem, com o respeito, coisa que desapareceu das nossas escolas públicas, com exceção das escolas militares. Isso é verdade. O fato até mesmo do respeito ao mestre, ao professor,
e o respeito aos seus demais colegas na sala de aula e dentro da escola, isso contribui também para o interesse e o desempenho escolar, sem dúvida. Hoje em dia temos notícias, né? Vemos aí muitas vezes algumas escolas com os professores sendo hostilizados pelos alunos, né? E muitas vezes a escola não dispõe de ferramentas adequadas para proteger o professor perante os alunos. Hoje o professor vive oprimido. Em determinadas regiões, o tráfico, as quadrilhas mandam nas escolas e o professor vive sob a égide do crime, né? Vá um professor tomar atitude como aluno, filho de um criminoso, né? Então, são coisas preocupantes. Mas eu acho que essa revolução nós temos que passar no Brasil. E eu começaria dando essa incumbência, desculpe, como diria o Gilmar Mendes, né, modéstia às favas, dando essa incumbência às Forças Armadas para reorganizar de forma educacional o Brasil. Tem revoluções que dá para fazer sem pegar em armas, nem se impor pela farda. Tem revoluções que o Exército pode muito bem fazer, como são as ações cívico-sociais, ações de educação e tudo isso. E eu reputo como a maior ação social que o Brasil tem como incorporação. E eu lamento muito aqui nesse programa, olha lá atrás do governo Fernando Henrique Cardoso, eu me lembro, não me lembro quem era o general que estava no programa, que ele disse que foi o dia mais triste da vida dele, foi quando viu aquela garotada saindo do quartel, dispensado em meio à incorporação, no mês de agosto, quando tinha 5 meses pela frente. Né? Veja a importância que tem o Exército nisso tudo. Isso foi no ano de 2002? Exatamente. O ano exato, não me lembro. Exatamente quando eu estava comandando lá em Salvador, né? Por questões de reduções drásticas orçamentárias que afetam, inclusive, a operacionalidade da força, redundou aí numa medida extrema em que foram necessários a dispensa prematura de um efetivo significativo dos recrutas que estavam prestando o serviço militar obrigatório. No mês de julho e agosto, o Exército teve que liberar uma boa parte dos efetivos de quem estava prestando o serviço militar obrigatório. E, como você mencionou, o serviço militar não só traduz na preparação de uma massa, de um efetivo mobilizável para, em caso de necessidade da defesa da nação, possam ser chamados para compor os efetivos das Forças Armadas, mas também prestam uma colaboração imensa para a sociedade na formação do homem, do cidadão. Né? Não que seja exclusividade das Forças Armadas, mas há uma contribuição de peso. No meu entender, de novo, é o mais importante movimento social que nós temos no Brasil, é esse das Forças Armadas aí. Eu acho que todo jovem deveria servir. Aliás, hoje a procura é muito maior do que aqueles que pedem para não servir. Tem uma procura muito grande. É correto o que eu estou pensando? Não, até isso é um fator que depende muito da economia, depende muito do mercado de trabalho e de uma série de outros fatores, em termos até de opinião a respeito das Forças Armadas. Mas o fator determinante é a economia. E nos últimos anos, o número de voluntários para prestar o serviço militar tem sido maior do que os que não são voluntários. Isso é uma curva que está em ascendência, né? E hoje é bem notório. Eu trago aqui um exemplo. Eu sou conselheiro da BE, da mantenedor do Colégio Farroupilha. Nós temos, acho que a única escola hoje no Brasil que tem o ESIM, né? Sim. Os garotos saem de lá com a formação militar. Praticamente todos os alunos querem fazer. Isso. E agora as meninas querem fazer também, já deve ter chegado ao seu conhecimento. Né? Sim. Então é um orgulho muito grande para nós ver a felicidade daquela garotada vestindo a farda, né? E ganhando instrução militar. Isso aí, e um colégio privado, um colégio rentável, onde tem fila de pessoas para entrar, por essas e outras razões. Então está dando depoimento aqui de alguém que tem uma grande vivência no Colégio Farroupilha e conhece por dentro isso aí. Então, quero aqui agradecer lá em nome do nosso Fernando Becker, lá o Milton, Fattori, né, são os dirigentes da BE, essa parceria com o nosso CPOR, com o nosso Comando Militar do Sul. Realmente foi uma ideia, uma iniciativa muito boa de colaborar com o Colégio Farroupilha. É um modelo que está sendo testado e a ideia é que um dia possa se expandir para outras escolas, não só aqui no Rio Grande do Sul, para o restante do país. Mas esse testemunho
da educação que é prestada pelo sistema do Colégio Militar no Brasil tem sido uma voz que a gente encontra por todo o Brasil. Hoje, o sistema Colégio Militar, temos 13 colégios militares e nós conversamos com ex-alunos e até com professores de faculdade e são unânimes em afirmar a contribuição mesmo daquela grande maioria que não vai seguir a carreira militar, a contribuição que dá para a preparação, não só do estudante, como do cidadão, para o prosseguimento da sua vida. Nós temos falado com várias associações de ex-alunos, cidadãos hoje que estão em todas as áreas de profissionais, e eles são unânimes em afirmar que muita coisa que eles alcançaram de vitória na vida profissional são resultado da experiência e da educação que receberam nos colégios militares. E também no nosso CPOR. Também no nosso CPOR, que também forma muito bem os oficiais R2 e aqueles que vão depois seguir nas atividades profissionais, na vida privada. Bom, chovendo WhatsApps e e-mails aqui, o senhor imagina em que direção as pessoas estão tomando, né? Eu quero ler esse aqui. Gostaria de saber a opinião do general com referência à missão no Haiti nas fronteiras. Passam drogas, armas que municiam os bandidos. Como combater isso nas fronteiras do Brasil? Ernie Klasman, de Sapiranga. Olha, o problema das fronteiras, primeiro vamos deixar bem claro que a fiscalização e responsabilidade para combater os ilícitos transacionais nas fronteiras não é exclusividade das Forças Armadas. É uma responsabilidade dos órgãos de segurança pública, a Receita Federal, Polícia Federal e todos os órgãos envolvidos. E o Exército e as Forças Armadas, por estarem na fronteira, têm uma parcela de contribuição. Mas o Brasil, nós temos cerca de 17 mil quilômetros de fronteira. Se nós compararmos com a extensão dessas fronteiras e do nosso litoral com países que detêm um efetivo muito maior de policiais e de militares e com muito mais poder econômico e tecnológico, só para exemplificar o controle a dificuldade dos Estados Unidos da América em fazer o controle da sua fronteira com o México. Não consegue impedir que não só pessoas como substâncias entorpecentes e outro tipo de ilícitos ultrapassem as fronteiras. Então, é uma responsabilidade de todos os envolvidos. É preciso que haja um investimento maior, não só em termos de efetivo, de equipamento, de armamento, de tecnologia, para que a gente possa ter um controle maior das nossas fronteiras. Mas aqui me permita expressar uma opinião, Paulo, a respeito do problema da droga. Até pouco tempo o Brasil era somente um grande centro de passagem de tráfico da droga proveniente dos países produtores aqui na América do Sul para os grandes centros da Europa e dos Estados Unidos. E nós já estamos sendo considerados o segundo maior consumidor de droga. Virou destino agora. Virou destino. Isso é culpa do tráfico, isso é culpa da fiscalização das fronteiras ou culpa do consumidor? O problema da droga é um problema social, né, de saúde, mas também comportamental, né? Vai desde o problema da educação, que nós recebemos nos nossos lares, a educação na escola e a permissividade, né, que envolve aí problemas de comportamento, problemas éticos e morais. E nós somos muito tolerantes contra isso. Nós não queremos nos expor à criminalidade, ao crime organizado, à violência, mas, por outro lado, uma parcela significativa da população está entre os consumidores da droga. Então, nós devemos refletir sobre isso. Não, né? Mas aí tem que trabalhar uma coisa que se chama aculturamento, mudança de comportamento. Isso demanda muito tempo. Agora, o que a sociedade clama são soluções imediatas, né? É esse o problema. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS-RS, alerta:
O plano de regionalização de partos apresentado pelo governo do Estado deve prever transporte em tempo hábil a gestantes para garantir um parto mais seguro. Cabe ao gestor estadual estabelecer ainda uma política de fixação do obstetra no município menor, para acompanhar e para atender a gestante em seu lugar de origem. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Lembrando que o Conselho Regional de Medicina Veterinária está preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal. É contra terminantemente o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida, ela não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. General Pujol. Paulo Sérgio, boa noite. Vendo os comentários do comandante militar do Sul, Léo Pujol, me deu saudade da disciplina das escolas de moral e cívica. Da disciplina nas escolas de moral e cívica. Eduardo Cloir, de Porto Alegre. Está com saudades? Eu também. Todos estamos. Né, general? Desapareceu a moral e cívica. General Pujol, antigamente a soberania nacional estava a perigo na fronteira. Agora está claro que está no nosso meio, nas drogas e na política. Não deveria ser revisto este conceito e a missão do Exército? Vou dizer o seguinte, quando se fala em Exército é como se falasse em Forças Armadas, é que a sigla é muito forte, a instituição é mais forte ainda. Então, quando se refere a Exército, a gente se refere a Forças Armadas. Faltou vacinação? Recorre-se a quem? Ao Exército. Tem que fazer a preparação biométrica para a votação? Chama o Exército. Deu problema com enchente? Chama o Exército. Deu problema lá com a Chapecoense? Quem é que vai lá? O Exército. Se chama o Exército para tudo. No fundo, é o que ele quer dizer. Precisamos do Exército, das Forças Armadas. Sem dúvida, a pergunta é extremamente pertinente, é uma discussão que permanentemente nós somos instados a discutir a participação do Exército na segurança pública. Eu vejo a segurança pública, primeiro nós vamos analisar a missão constitucional, de acordo com a nossa legislação, no artigo 142 da Constituição, define as missões das Forças Armadas e do Exército Brasileiro. São três, prioritariamente: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Né? Esse é um terceiro ramo do emprego das Forças Armadas. Mas também é definido pela legislação que esse emprego deve ser esporádico e episódico. Por questões legais, as Forças Armadas aqui no Brasil e em quase todo o mundo, nos países que a grande maioria estabelecem as suas Forças Armadas para a defesa da sua soberania e integridade territorial, nós temos que nos organizar, nos prepararmos, nos estruturarmos e nos equiparmos para a missão que nos é dada. Então, as Forças Armadas detêm aviões de caça, navios de superfície, submarinos, detemos carros de combate, artilharia pesada, lançadores de foguete, radares, carros de combate blindados, e são equipamentos caros, investimento da sociedade brasileira, para que a gente possa cumprir uma missão que a sociedade brasileira estabeleceu. Essa mesma legislação designa de quem é a responsabilidade para combater, ou responsabilidade acerca da segurança pública. Quem deve se preparar, se estruturar, ser treinado, equipado para combater a segurança pública. E essa responsabilidade são dos órgãos de segurança pública da esfera federal, estadual e municipal. Se a nação brasileira decidir que as Forças Armadas têm que se preparar em primeiro lugar para combater a criminalidade, nós deveremos primeiro mudar a legislação para que a gente possa se adequar, nos estruturarmos para que isso seja realizado. Mas aí eu pergunto, quem vai defender as fronteiras? Quem vai assegurar a soberania nacional? Na Amazônia, no Centro-Oeste, aqui no Sul? Quem vai defender
o nosso mar territorial, o nosso espaço aéreo. E, eventualmente, o Exército e as Forças Armadas recebem a missão de serem empregados no combate à criminalidade, como nós vimos recentemente aí no Alemão, na Maré, no Rio de Janeiro, em situações de greve das polícias militares, ou como agora estamos sendo empregados lá no Rio de Janeiro, de acordo com um decreto recentemente emitido pelo governo federal. Só para terem uma ideia, o custo da presença do Exército no Morro do Alemão é cerca de R$1 milhão por dia. Imagine se esse R$1 milhão por dia fosse empregado em investimentos para melhor aparelhar, para ter um efetivo mais adequado, para preparar melhor e para pagar melhor o policial no Rio de Janeiro. Será que não seria muito mais barato para a nação? De um elemento que é profissional para isso, e nós somos um exército de conscritos, a própria lei do serviço militar teria que ser mudada, né? Porque eu sou chamado para prestar o serviço militar para fazer uma preparação para outra destinação. E eu coloco esse jovem que está sob um determinado amparo legal para fazer uma outra missão, e que muitas vezes é questionado. Nós temos casos em que os militares que foram empregados como Força Armada no Rio de Janeiro e que estão sendo questionados por uma legislação comum, quando deveria estar baixo a legislação militar. Estavam cumprindo ordens. Nem é bom pensar, se acontece uma tragédia com esses militares que estão lá, é porque não dá para entender que polícia militar seja... A polícia militar é uma força auxiliar do Exército, né? A Força Nacional de Segurança, da mesma forma, que aí envolve polícias militares e polícia civil, não tem nada a ver com Força Armada. Tem gente que confunde isso. Então, a bem da verdade, né, se acontecer alguma coisa e parar na justiça isso aí, por favor. E temos tido problemas aí, né? Temos tido problemas. E o nosso armamento é adequado, nossa preparação, nosso treinamento é para matar o inimigo, não para deter o inimigo e perguntar se ele está armado, se ele é um delinquente ou não. Nosso treinamento numa guerra... Completamente diferente. Totalmente diferente. De uma força auxiliar. Isso, e a preparação nossa, nós temos equipamentos de alta tecnologia, de sofisticação. Um carro de combate Leopard, ou um obuseiro de artilharia, um sistema de radar, um material de engenharia muito sofisticado, alguns nós temos. Algumas dessa preparação para a utilização desse material leva em torno de 3 anos. Aí eu vou tirar um jovem desse, em uma guarnição que está sendo preparada para operar num equipamento de alta tecnologia, de grande sofisticação, para colocar durante 2, 3 meses, tirar isso aí e, inclusive, atinge até a operacionalidade das Forças Armadas. Claro, general, eu era de se prever que começasse a chegar em meio isso ao Bolsonaro. E está chegando uma infinidade. Eu vou pensar um aqui. O general apoiaria o Bolsonaro se for candidato? Militarmente não pode nem falar nisso, porque ele não pode. Segundo, não tem candidato. E terceiro, tem que primeiro ter os candidatos para o senhor pessoalmente se definir quem vai votar. Mas eu queria que o senhor respondesse. Não, a pergunta... Claro, porque o senhor é da turma do Bolsonaro. Isso, o Bolsonaro é meu companheiro de turma, meu amigo. Tenho um grande respeito pelo desempenho dele como legislador, como congressista. Já tem alguns anos de vida como político e até hoje nós não tivemos a denúncia do envolvimento do Bolsonaro em nenhum grande escândalo desses que nós estamos vendo e temos severas críticas a diversos políticos da nossa nação. Então, por isso só já coloca o Bolsonaro num outro patamar, diferenciado de alguns. Tudo depende de quem vai concorrer, quais são os candidatos escolhidos pelos nossos partidos, a escolha do candidato é uma escolha pessoal. E o voto é secreto. E o senhor jamais diria se o senhor votaria nele ou não. Ninguém chega, general, se não tiver um QI acima da média. Eu sou a favor do armamento da população.
com regras rígidas, com controle qualificado sobre a concessão de armas. Mas penso que, acima de tudo, deve ser dado o direito ao cidadão de ter arma ou não. Qual a sua posição geral quanto ao assunto armamento ou desarmamento, José Costa? A minha posição é a mesma da população brasileira. Quando foi feito um plebiscito, consultando a população brasileira se era a favor ou não do desarmamento, a grande maioria disse que era contra o desarmamento. Vimos a história em vários países, inclusive quando a Revolução Comunista traçou seus objetivos, o Lenin colocou no seu decálogo da implantação do comunismo no mundo, um dos seus 10 mandamentos era desarmar a população. Então, isso torna a população vulnerável aos homens de bem. Hoje que nós vemos, uma opinião pessoal minha, o bandido está armado, ele não tem porte de arma nem licença, mas a população está desarmada, a grande parte da população. E ele sabe que está desarmado. Ele sabe que está desarmado. Se nós avaliarmos ele vai praticar um abigeato índice, numa fazenda, isso. Ele entra livremente, sabe que não tem arma. Se nós fizermos uma comparação com os índices de criminalidade, de violência nos Estados Unidos, por exemplo, onde o porte de arma é permitido, com os índices de criminalidade no Brasil, nós vamos ganhar longe, né? E aqui é proibido. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração do Plano sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios no nosso Estado. Esta lei, que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred acompanha os seus cooperados em todos os lugares. E em todos os lugares você encontra a sua instituição financeira cooperativa, inclusive no mundo digital. Você precisa acessar sua conta? A Unicred tem as unidades de negócios, o site e o app. Gosta de estar bem informado? Siga o @UnicredRS no Face, no Twitter e no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais da Unicred. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Raquel Campani, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e hoje presidente da Academia Sul Rio Grandense de Medicina. Da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, a doutora Raquel Campani. Boa noite, me chamo Raquel Campani e sou oncologista do Instituto Kaplan. Junto com outros oncologistas, formamos um grupo liderado pelo professor Gilberto Schwartzman. Estamos sempre em busca das atualizações na área da oncologia, visando sempre oferecer o melhor tratamento aos nossos pacientes. Recentemente, participamos do Congresso Americano de Oncologia Clínica, o maior e mais importante evento na área da oncologia. Podemos assistir diversos estudos que trouxeram avanços dos mais variados no tratamento do câncer. O assunto mais comentado foi a imunoterapia, que já mostrou grandes resultados em algumas áreas e promete trazer ainda mais novidades nos próximos meses. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Paulo Sérgio, queria pedir ao general, por favor, porque o povo já não aguenta mais a roubalheira, alguma esperança para podermos sonhar com interferência militar contra esses corruptos que roubam o Brasil? Obrigado, Armando Machado. Que pepino, não sou eu que estou lhe botando contra a parede aqui. Ó. Certo, a pergunta também não nos surpreende, a pergunta não nos surpreende, claro. E nós, como cidadãos, também estamos muito preocupados com as crises que o nosso país está passando. Né? Mas o país amadureceu bastante, apesar de toda essa crise institucional, política, econômica e até crise moral, eu diria,
as instituições vêm funcionando, com restrições, até podemos, na opinião de cada pessoa, mas o que eu tenho para dizer é que a posição das Forças Armadas e do Exército Brasileiro é de cumprimento da legislação, E até, para dar um exemplo de que se as Forças Armadas e o Exército resolvessem tomar para si a solução dos problemas do Brasil, eu pergunto para nós refletirmos se seria suficiente que nós ocupássemos o cargo do Executivo, do Legislativo, para solucionar os problemas da população brasileira, da nossa sociedade. Quanto tempo nós ficaríamos no poder? E ao término desse período, nós devolveríamos o governo da nação para a população, para a sociedade brasileira, e os problemas estariam resolvidos? Ou seria de forma indefinida, de tempo indefinido, essa solução militar para a sociedade brasileira? Eu digo para vocês, tenho uma opinião pessoal e a posição do Exército, que a solução para a crise brasileira está na sociedade brasileira. O brasileiro, a sociedade brasileira, a população brasileira, tem que decidir qual é o Brasil do futuro que nós queremos. Se nós queremos mudar o nosso Brasil, nós temos que melhorar o nosso comportamento individual, o nosso comportamento coletivo, o nosso respeito à legislação e a maneira de nós escolhermos nossos representantes, seja do Legislativo, seja do Executivo. Porque a grande maioria desses políticos que hoje estão sendo criticados, estão sendo processados, foram eleitos e muitos deles reeleitos mais de uma vez pela sociedade brasileira. Então, nós temos que pensar melhor ao escolhermos nossos representantes, para darmos a delegação da população brasileira para dirigir o nosso país. Não adianta, a solução não é militar, a solução é uma mudança de comportamento e de cultura do povo brasileiro. O senhor é um homem fronteiriço, nasceu lá em Dom Pedrito, mas conhece o Brasil. O senhor já andou esse Brasil aí, serviu em vários locais. Quantos estados o senhor teve? Olha, não fiz a conta ainda, mas eu servi da Amazônia, no Nordeste, no Planalto Central, no Sudeste, no Leste e aqui no Sul. E o senhor é um homem que tem boa convivência com a população civil. O senhor não é um homem de se clausurar nos quartéis. Não, então, o senhor sabe como é que funciona a sociedade e os níveis de exigência que essa sociedade tem. Que aqueles mais justos, mais corretos, gostam das Forças Armadas. Até eu estou vendo aqui, não tem uma crítica às Forças Armadas, que normalmente vinha antigamente, trazia um general aqui, a democracia, não sei o quê, quero acabar, ditadura, tortura, enfim, isso acabou. Por quê? Porque está todo mundo vendo o trabalho espetacular que fez as Forças Armadas. Mas eu gostaria de ouvir nessa sua vivência, nessas andanças aí que o senhor teve em postos de comando e até como aspirante, tenente, em funções subalternas do Exército, o senhor deve ter colhido grandes ensinamentos. Qual é a diferença deste Brasil que lhe formou no período revolucionário e o Brasil que o senhor vive hoje como general de Exército? Só para discorrer pela minha experiência profissional ao longo do meu tempo como oficial do Exército, eu servi aqui no Rio Grande do Sul como aspirante, em Porto Alegre, e aqui fiquei até tenente. Depois servi no 12 RCME, que era um quartel que tinha na Serraria, hoje está localizado em Jaguarão, na nossa fronteira, o quartel mais ao sul do Exército Brasileiro. Daqui eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, ser instrutor. Depois voltei para o Rio Grande do Sul, fui para Santana do Livramento, a terra dos meus pais. Ali fiquei até o curso de capitão da ESAO, fui para o Rio de Janeiro fazer o curso da ESAO, ali fui para Brasília, servi no 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, depois fui servir na Presidência da República. Na presidência? No Gabinete Militar da Presidência. No Gabinete Militar. Governo de? Era o presidente Sarney. Fui ser ajudante de ordens do ministro-chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Já o Rubens Banha Deninho, foi comandante também. Teve no programa, na época na TV Guaíba, quando eu lá estava. Grande soldado, uma grande pessoa, que ainda hoje... Foi comandante militar do Sul. Foi comandante militar do Sul. Me aconselha, como pude passar
aqui na Academia Militar das Agulhas Negras, onde ele foi comandante, sempre presente na minha vida profissional. Ali eu fui seguir para fazer um curso nos Estados Unidos, um curso de blindados no Fort Knox, na Escola de Blindados e Escola de Cavalaria. Voltei para o Brasil para ser instrutor na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Dali fui para uma missão de paz na América Central, como observador militar, em El Salvador. Ao retornar, fui para o curso de Comando Estado-Maior. Depois de 2 anos, no Rio de Janeiro, fui para a Amazônia, no Comando Militar da Amazônia. Servi por 2 anos, tive a oportunidade de conhecer quase toda a Amazônia Ocidental e Oriental. Naquela época não havia... O senhor foi como general de divisão para lá? Não, aí era major e tenente-coronel. Ao término desse período, eu vim para Porto Alegre, servi aqui no Comando Militar do Sul, durante 1 ano apenas. Daí daqui eu fui ser adido militar no Suriname, ainda como tenente-coronel. Retornei, fui para o Centro de Inteligência do Exército em Brasília, lá fui promovido a coronel e de lá eu fui comandar a Bahia, né, o Colégio Militar da Bahia em Salvador, lá, e a Escola de Administração do Exército. Depois de 2 anos fui para o Rio, para o curso de Política, Estratégia e Administração do Exército, na Escola de Comando Estado-Maior, e dali, ao término desse curso do CPEX, voltei para o Centro de Inteligência do Exército, onde eu permaneci até ser promovido a general. Voltei para o Rio Grande do Sul, para comandar a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Santiago, aqui próximo de Santa Maria. Depois fui... Na Grande Unistalda, diria o Rui Armando Guedes. Grande Unistalda. Ainda como general de brigada, fui comandar a Academia Militar das Agulhas Negras, lá fui promovido a general de divisão e voltei para chefiar o centro. Essa deve ter sido uma experiência maravilhosa. Foi eu me lembro com o general Ludwig, que foi comandante lá da academia. Incrível, incrível. Uma experiência gratificante para nós militares, é a nossa escola de formação. Uma experiência incrível. Lá que tem um dístico lá que deve mexer com a vida de todo. Cadetes, ides comandar, aprender e obedecer. Ou ao contrário, isso, aprender e obedecer. Exatamente isso. Cadetes, ides comandar, aprender e obedecer. Então, eu acho que isso aí devia estar na mente de toda a liderança brasileira. O oficial, quando sai ao término do curso, quando vai declarado aspirante oficial, ele passou por todas as funções, todas as experiências que desde um soldado, um cabo, um sargento, as funções subalternas do Exército, executam nas suas organizações militares. Então, aprendendo a obedecer, aprendendo a executar as tarefas dos subordinados, nós temos consciência... Qual foi o seu ídolo militar, historicamente? Aí vale de Floriano Peixoto, o Marechal Deodoro... sem dúvida, Caxias e Osório são os dois maiores faróis da minha vida profissional. Sem dúvida, esses são os exemplos de soldados e cidadãos. Sim. Que todos nós levamos. Um é o patrono da cavalaria. Isso. E o outro do Exército. Do Exército. Né? Então, o senhor escolheu bem os seus ídolos. Qual foi, nas suas posições de comando, qual foi aquela que mais lhe trouxe satisfação, prazer? É difícil dizer, mas o coração fica dividido entre comandar uma grande unidade da arma de cavalaria, foi a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em que você exercita toda a tua experiência profissional da tua especialidade, né, englobando todos os sistemas de armas, com os apoios da artilharia, engenharia, comunicações, logísticas, tudo que você aprendeu ao longo da vida profissional. E ali a parte de administrativa, de administração de recursos humanos, de material, orçamentária, financeira, o exercício da liderança, o relacionamento com a comunidade civil é executada no mais alto nível. E o comando da Academia Militar das Agulhas Negras também é uma experiência incrível. A escola de formação nossa dá muito orgulho, uma realização profissional. Mas eu vivi uma experiência que poucos militares tiveram a chance de realizar. Eu fui comandante das Forças Militares no Haiti no ano de 2013. Não, o senhor esteve no Haiti? Eu estive comandando mais de 8.000 militares de 20 países diferentes. O senhor comandou depois do suicídio general? Foi.
O general Bacelar. O general Bacelar foi depois do suicídio? Foi. Alguns comandantes ficaram interpostos. Não foi a substituição? O general Bacelar foi antes do terremoto, sim, que foi em janeiro de 2010, antes. Eu estive lá em 2013. Foi um período relativamente grande depois do suicídio do general Bacelar. Uhum. E qual é a sua experiência? O generalito esteve aqui, nos deu palestra aqui, deu entrevista sobre a sua passagem no Haiti, então logo ele chegou aqui. A sua experiência, ele contou como é que entrava naquela favela, como é que é a grande favela lá no Cité Soleil. Porto Príncipe? Cité Soleil. Cité Soleil. Ele entrava como força policial. Isso, essa é uma grande diferença entre o nosso emprego no Rio de Janeiro. Hoje nós tínhamos um mandato de estabilização sob a égide das Nações Unidas. Então, tínhamos um resguardo jurídico internacional para cumprir essas missões. Nós podíamos entrar dentro das casas, podíamos fazer revista, podíamos prender e até trocamos vários tiros, mortos dos dois lados, entre marginais, entre as gangues existentes lá no Haiti e as forças militares, né? Juntamente com a polícia da ONU e com a polícia haitiana, né? Isso é impossível de fazer dentro do quadro que se apresenta o emprego das Forças Armadas no Rio de Janeiro hoje. Aí os direitos humanos vêm para cima. O pessoal está questionando o resultado das operações realizadas agora recentemente. A vanguarda do atraso se armou. Eu pergunto, quantas casas estavam autorizadas para serem revistadas de busca e apreensão? Só aquelas que supostamente teriam as pessoas. E certamente algumas casas que até podem ter sido de conhecimento que havia suspeita não foram autorizadas para que essa busca e apreensão fosse realizada. General, o que aconteceu com as cidades da região metropolitana de Porto Alegre, até que os anos 90 recrutava milhares de jovens para as Forças Armadas? Agora eu tive a honra de me alistar aqui em Gravataí e servi o 18º Batalhão de Infantaria, isso, né? Em 1985. Mas não aconteceu nada, né? Não, o 18BI é um exemplo de uma mudança da localização. Do 18 era aqui no Partenon, era aqui no Partenon, houve uma permuta da área e o 18 foi para um quartelamento novo em Gravataí. Outro quartel que mudou de localização foi o 12RCMEC, lá na Serraria, em que ficou apenas um esquadrão e o 12 foi para Jaguarão. General, faço votos que as unidades de ensino no padrão dos colégios militares, com excelente organização e nível extraordinário, ela deveria ser exemplo às escolas públicas e particulares. Não tem como transferir esse sistema para as escolas públicas, Fernando Santos? Depende da vontade do sistema público de que a gente possa auxiliar na transmissão da... Isso é reserva de mercado, é preservação da própria espécie. Isso. Mas nós temos, sim, mecanismos que a gente possa auxiliar. O segredo está no planejamento, né, na técnica de ensino. E isso, hoje em dia, nós estamos costurando um acordo de cooperação até com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. O governo do governador Sartori se mostrou interessado e estamos conversando de nós colaborarmos em algumas escolas de alguma forma, particularmente na transmissão de patriotismo, cidadania, respeito aos valores e símbolos nacionais e também trazer alguma informação sobre qual é a possibilidade do jovem de ingressar nas carreiras militares. Olá, tudo bem? Veja como o Exército marca na vida da gente. Servi em 77 no 29 GAC de Cruz Alta e nos encontramos todos os anos para rever os bons tempos de caserna. Sérgio Neto de Carazinho. Isso é uma característica muito importante das unidades militares. Quase todas têm associação de ex-integrantes das unidades militares. Aqui, na Grande Porto Alegre, são evidentes, os quartéis da Serraria, da Polícia do Exército, do 18, do 19 e outros quartéis têm esse encontro de ex-integrantes dessas organizações militares e promovem, inclusive, atividades
assistenciais em prol da comunidade. Parabéns, Paulo Sérgio. Que belo convidado trouxeste ao programa. Não só pelo homem, o general Pujol, mas também pela instituição que ele representa, a Carla. Vê que o reconhecimento não tem um e-mail aqui que possa agredir as Forças Armadas ou a presença de um oficial general no programa. Ela mencionou que eu estou representando uma instituição e que, na verdade, o respeito e a consideração que a população brasileira, a sociedade brasileira tem para com o Exército e as Forças Armadas foram construídos ao longo da história dessas instituições. Coronel aqui que serviu em Santa Rosa, comandou Santa Rosa, né? O meio lá de Santa Rosa, Humberto Nerves. Como o general Pujol vê este glamour de parte da população para que o Exército assuma o poder? Pessoas de bem adorariam essa atitude do Exército, lá de Santa Rosa. Nós já comentamos esse Coronel Comelato, né? anseio de alguns integrantes da população brasileira. O pessoal projeta alguns valores que nós temos no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas, como os valores éticos e morais, e que hoje a população está sentindo a falta nas instituições brasileiras, esses valores. Então, mas a solução está na transformação da nossa sociedade, de nós lutarmos para melhorar as nossas instituições e a própria população brasileira. General, boa noite. Meu filho tem muito orgulho de ter sido aluno do CPOR. Hoje tem 34 anos, é um grande empresário, utilizando sempre da organização e a disciplina que aprendeu no Exército. Ele trouxe na bagagem trouxe na bagagem um vasto conhecimento. Iberê Costa, de Porto Alegre. Nós mencionamos aqui o resultado da inserção na sociedade brasileira dos alunos egressos dos colégios militares e dos CPORs, né? Sem dúvida, todos são unânimes em testemunhar que grandes valores que eles aprenderam nas instituições militares e ajudaram eles muito na vida profissional. Boa noite, Paulo Sérgio. Se der um problema com o Lula, favor chamar o Exército. Um abraço. Gostaríamos disso. A Marisa da Zona Sul. Aliás, quem elegeu o Lula não foi o Exército, né? Não foi. Foi a população, né? E foi, para ironia do destino, comandante em chefe das Forças Armadas, né? Constitucionalmente. Isso. Como a Dilma também, como é hoje também Michel Temer. Paulo Sérgio, mais uma vez lamentava as declarações do Gilmar Mendes sobre o Procurador-Geral da República. Gilmar Mendes considera o Procurador-Geral o mais desqualificado que passou pela Procuradoria. Não tem preparo jurídico e emocional para dirigir um órgão dessa importância. Pobre Brasil, aonde vamos parar? O Dilon Camilo. A solução é prender o Janot, né? O Janot é o errado. E prende ele em Moura, resolve. A situação acaba tudo e pronto, está resolvido. É incrível, né, o que nós passamos. Quer dizer, a pessoa, quando luta por processos de investigação para mostrar quem são os corruptos da nação, acaba numa situação dessa imposta por um ministro do Supremo Tribunal Federal. As Forças Armadas são necessárias dentro de suas atribuições, porém não tenho nenhuma saudade da ditadura militar. A qual o Exército o comandante pertence? O primeiro que eu estou vendo aqui, uma vez que ele foi formado pelos D-70, Carlos Chagas. Olha, o Exército não mudou. O Exército é o mesmo de hoje, o Exército de hoje é o mesmo da década de 70, da década de 60, da década de 40. Nossos valores, instituições, nosso pensamento é o mesmo. E eu digo mais, hoje o Exército talvez esteja mais unido e mais preparado para enfrentar situações de turbulência na vida nacional do que estava na década de 60. Por isso que é chamado para resolver tudo. Qualquer coisa no Brasil que fuja da lógica é chamado o Exército para resolver. Quem foi que construiu as ferrovias no Brasil? Tivemos uma grande participação das estradas e ferrovias. Das fronteiras, estabelecimentos de fronteiras. Linhas telegráficas, etc. Quem que proclamou a República no Brasil? Isso. Foram os militares, não foi? É bom lembrar isso. E atendendo os anseios da população. Sempre. Mas é importante nós salientarmos aí a respeito do Exército de hoje, em que interessante que a autocrítica de algumas instituições nacionais de não alcançarem os seus objetivos, mencionaram que talvez devessem ter mexido
nos currículos militares, das escolas militares e adotado uma postura diferenciada na promoção dos militares do Exército, né? Ou seja, tentar politizar as Forças Armadas. Aqui, ó, mas no fim, aquele mesmo, ele diz, elogiável o parecer do general sobre o desarmamento, aquele mesmo que lhe criticou, que criticou o Exército, foi o senhor, que falou aí, lembrando dos tempos da ditadura. Gostaria de saber se o comandante militar do Sul pode dar opinião quanto a esses políticos corruptos que estão governando o país e se já não estão na hora do Exército tomar alguma decisão. Adolfo. Olha, as pessoas estão sendo investigadas, estão sendo processadas, os culpados esperamos que sejam responsabilizados, mas eu espero que a população brasileira tenha maiores cuidados em escolher seus representantes, né? E muitas vezes nós não temos esse cuidado, muitas pessoas até se esquecem quem foram aqueles candidatos e que votaram nas eleições e esquecem depois de acompanhar o seu desempenho. E aí nós estamos vendo de algumas pessoas que apresentam problemas no seu desempenho dos seus cargos públicos e são novamente reeleitos. Então, nós esperamos que a justiça cumpra o seu papel e que nós possamos ter melhores representantes nas novas legislaturas. Hein? Nós vamos agora ao ponto final, com o FCDL aqui, Comércio e a nossa Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha, infinidade de perguntas aqui. Tem uma que remete ao Haiti. Está perguntando se tem alguma missão prevista do Comando Militar do Sul no Haiti, alguma participação das nossas tropas aqui do Sul? O Adalberto perguntando. Não, a missão de paz no Haiti está mudando a sua conformação. A MINUSTAH, de maneira com que ela foi estabelecida no ano de 2004, ela está se encerrando agora no mês de setembro. As forças militares, Forças Armadas, estão sendo retiradas no mês de setembro. Então, a missão militar no Haiti está encerrando. O que sim tem a participação das Forças Armadas brasileiras em outras missões, de diversas formas. Estamos no Líbano, estamos com observadores militares em vários outros países, em várias outras missões. É possível, estaremos sempre prontos, continuamos nos preparando para participar de outras missões militares, caso as Nações Unidas nos consulte o Brasil e o Brasil venha atender esse chamado. E a participação de militares do Sul, ela entra num rodízio. Aí um envio de tropas para uma missão de paz, ela se estabelece numa rotatividade, dependendo da duração da missão. Então, certamente, nós temos militares hoje em condições de participar de qualquer missão de paz em qualquer parte do mundo. Olha, esse e-mail aqui eu quero ler porque é uma pessoa que viveu lá com o Jango. E ele diz o seguinte: General Edson Pujol, tenho convicção que somente nossas Forças Armadas, pela sua honestidade e organização, poderão resolver a dignidade do povo brasileiro. Ele diz que é militar, paraquedista, como menção honrosa nas fileiras do Exército. Tendo servido na guarda pessoal do presidente João Goulart. O Brasil vê as Forças Armadas a única e derradeira esperança para que o povo, diante de tanta patifaria e roubalheira, possa se reencontrar. Com o devido respeito, discordo general, o povo brasileiro precisa, sim, das Forças Armadas, pois é um povo sem cultura. Povo sem cultura é povo sem liberdade. Sabe como a massa de manobra funciona. É enganado pelos políticos e cretinos e nada mudará. A intervenção, sim, e já é o que necessitamos. Milton Lacal. Eu fico até lisonjeado com a confiança depositada pelo nosso ex-militar aí. O Milton. Mas os militares não podem assumir a tutela da nação brasileira e modificar a cultura e a educação de uma nação. É um processo longo, demorado e que envolve todas as instituições da nação. Então, os militares do Exército Brasileiro são pouco mais de 200 mil militares, uma parte muito pequena são de oficiais superiores, de oficiais generais. São 200 mil servindo na tropa, as Forças Armadas como um todo.
Chega em torno de 300 mil, 350 mil. Quanto a Marinha e quanto a Aeronáutica? A Marinha em torno de 70 mil, a Força Aérea um pouco menos aí. Pouco menos. Mas temos a capacidade de tomar as rédeas de mais de 200 milhões de habitantes. Então, há necessidade da participação da nação toda. A Cleide da Barra do Ribeiro, General Pujol, o senhor falou tudo que realmente o povo brasileiro pensa, mas tudo que o povo brasileiro precisa aprender. Muito obrigado. Estamos encaminhando o encerramento do programa e eu quero agora lhe franquear as nossas câmeras para que o senhor dirija-se ao Rio Grande do Sul, às Forças Armadas aqui, neste que ainda é o maior exército, o senhor comanda Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é o maior exército do Brasil, é o Comando Militar do Sul, e o senhor fale com a sociedade gaúcha como um todo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à TV Pampa por dar essa oportunidade de nós comparecermos aqui e conversarmos, dialogarmos e respondermos perguntas aí da sociedade brasileira. Agradecer a participação de todos que enviaram as suas perguntas. Agradecer aos integrantes do Comando Militar do Sul, são soldados altamente profissionais e realmente é um comando militar de área diferenciado no Exército Brasileiro, não só pelo seu efetivo, como a sua capacidade de poder de combate, mas também pelo profissionalismo dos militares que integram. Eu gostaria de dizer para a população do Rio Grande do Sul e do sul do país que pode confiar nas Forças Armadas, pode confiar no seu Exército. E nós estaremos sempre ao lado da nação brasileira e zelando pelo cumprimento da nossa Constituição. Lá de Rio Grande, José Luiz pergunta, o 6º GAC será fechado? Não, o Exército passa por um estudo de reestruturação, de racionalização, principalmente decorrente de questões orçamentárias, mas no momento não há nenhuma decisão, nenhum estudo em fechar o 6º GAC. Regiane Mota, parabéns, adoro o Exército, parabéns, general, fiquei encantada. Regiane Mota. E por aí vai, o senhor vê que só teve uma opinião aí meio discordante, que nem foi total. Boa tarde, só a correção, 18, Batalhão de Infantaria está em Sapucaia do Sul e não em Gravataí, Júnior de Sapucaia. Obrigado, Júlio. Mas não foi o senhor que falou que era? Não, surgiu essa pergunta aí Sim. E foi localizado 18 em Gravataí, mas Sapucaia. Não, mas foi ele que localizou. Os últimos governos dividiram e desarmaram o povo. Está na hora das Forças Armadas salvarem o povo brasileiro. Sérgio de Porto Alegre. Bem, a nação precisa se salvar. Não acredito que alguém queira o retorno da ditadura militar. Assim, se intitule pessoa de bem. Denise Acurso. Concordamos, Denise. Mas ninguém defende a ditadura militar. Ninguém defende a ditadura. Estamos vendo o que está acontecendo agora na Venezuela por uma tentativa de implantação de um regime totalitário. A ditadura ele pode ser de direita ou de esquerda. Né? Não é? O que nós temos na Venezuela é um governo civil com a ditadura militar. Sim. Essa que é a verdade, está apoiada nas Forças Armadas. Aí o cara assume o poder e congrega as Forças Armadas para a defesa da instituição poder. Gostaria de perguntar ao general do Exército se continuará atuando em conjunto com as forças auxiliares no futuro. Obrigado pela pergunta, até foi um ponto que nós não abordamos aqui durante o programa, e nós temos trabalhado em conjunto com os órgãos de segurança pública aqui no Rio Grande do Sul e nos outros estados, temos participado de vários treinamentos, exercícios e apoiando a logística, a inteligência dos órgãos de segurança pública. Recentemente, nesta semana, nós concluímos um exercício na região da Serra, tentando combater o desvio de explosivos e munições, com alguns resultados, em conjunto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal. Apoiamos aí os órgãos de segurança pública aqui no estado de diversas formas, ajudando a construir um centro de triagem, estabelecendo muitas formas de cooperação. E vamos continuar sempre apoiando os órgãos de segurança pública da maneira que a gente pode, e quando houver uma legislação, uma decisão, um decreto, nós estaremos prontos para sermos empregados. Faltou uma coisa no seu currículo, general. O senhor é colorado ou gremista?
Eu sou um cidadão... A Vera Armando está ali olhando. Sou um gaúcho de bem com a vida, o meu pai era colorado, né, e chamou os 3 filhos, né, e disse que esperava que nós fôssemos bem-sucedidos, queria que nós tivéssemos um futuro melhor do que ele tinha tido, e que queria nos conduzir para uma vida com menos atribulações. E os 3 filhos eram gremistas. Olha a decepção da Vera Armando ali. Vera Armando que tu é consuleza do Internacional, né, Vera? Eu pergunto, quando você quer desejar ou perguntar para um seu amigo se ele está tudo bem na vida dele, você pergunta se está tudo vermelho com ele? Não. Vai perguntar tudo azul. Eu, como sou botafoguense santista, né? Eu torço para o Botafogo e para o Santos. Você está devendo alguma coisa na praça, você entrou no negativo no banco, você entra no... Vermelho. Então... Aniversariou sexta-feira, desculpe que eu estou afônico aí, a gripe violenta. O nosso Carlos Esperoto, homenageamos ele na quinta, sexta eu não falei, mas um grande abraço ao nosso querido amigo Carlos Rivassi Esperoto, com quem tivemos lá na sexta-feira. Um abraço ao desembargador Jorge Achuti, que aniversariou no último sábado. O Vitor Faccioni, Vitor José Faccioni, nosso companheiro do Senadinho, o Rodrigo Eurique, o João Freire da Braskem, a Rosane Oliveira da Zero Hora, o Carlos Duque, nosso querido amigo publicitário, e no domingo tivemos o aniversário da procuradora Helena Maria Silva Coelho e o Raul Anselmo Randon, Raul Randon da Randon. E o Luiz Fernando Jung, da Ribeiro Jung, de aniversário, Luiz Jacinto Pila, esteve de aniversário também no domingo. Hoje, o dono do pato, quem é o dono do pato, hein? É o Paulo Scaff, o homem que inventou o pato. Pobre Brasil. Henrique Bernardo Remechat, que é meu companheiro do conselho lá do Farroupilha também, estava de aniversário. Então, a todos eles, está hoje de aniversário. Um abraço a todos aí. Não esquecendo que as principais notícias da sua região vêm com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado ao general Edson Leal Pujol. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.